Oi gente, tudo bem? Meu nome é Suelen e esse canal está em construção. Então me ajude, deixe seu like, já se inscreva no canal para acompanhar tudo o que vai acontecer por aqui. Então vamos lá? Hoje o tema do vídeo é clareza para as decisões. Eclesiastes 12:12, que vai dizer assim: mas meu filho, cuidado, há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar, sem chegar ao fim. Na nossa vida, nós estamos rodeados de muitas opiniões, de muitos achismos, de muitas visões diferentes. E com isso, nós nos perdemos no que realmente devemos fazer e como nós devemos nos posicionar. Então, nós não podemos nos apegar a opiniões da internet, a opiniões do Instagram, opiniões do YouTube, mas nós temos que sempre buscar a opinião de Deus sobre aquilo que nós vamos fazer ou estamos fazendo na nossa vida e assim adquirir, através da palavra de Deus, a clareza para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Cessar o barulho externo, entrar para dentro do seu quarto, fechar a sua porta e em silêncio ouvir a voz do Espírito Santo ministrando ao seu coração, porque eu tenho certeza, porque pelo que você está passando, eu não sei, mas o Senhor, o Espírito Santo, ele já soprou algo no seu coração. Só que há tantos barulhos, há tanta coisa ao seu redor que você não consegue ouvir realmente qual é a resposta dele. Então, cesse os barulhos externos, cesse os barulhos de fora e entre na presença do Senhor, verdadeiramente. Eu quero contar para você uma experiência minha, que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando numa empresa aparentemente muito boa. O horário era bom, o salário, tudo ali parecia mil maravilhas. E eu falei, uau, né, o serviço que eu pedi a Deus. Comecei a trabalhar na empresa, dia a dia. Só que eu comecei a sentir um incômodo ali do Espírito Santo em algumas coisas que foram acontecendo no decorrer ali da minha jornada na empresa. Né, eles começaram a me pedir para mentir em algumas situações, com alguns clientes, começaram a me pedir para me passar por outra pessoa ali, com alguns clientes. E isso não foi uma vez, nem duas vezes. Né? Até um momento eu falei assim, é só, como se diz, uma mentirinha, não é mentira, é só uma omissão. Né? E como a empresa era boa, o horário tudo bom, eu fui adiando a decisão, porque o Espírito Santo ele já estava me incomodando a sair daquela empresa. E aí eu fui adiando aquela decisão. Eu falei assim, não, Senhor, mas nem é mentira assim. Eu estou me passando por outra pessoa, mas assim, é só questão de trabalho mesmo. E a gente ainda tenta negociar, né, com a situação, com o Senhor. E uma coisa que eu aprendi é que o termômetro de Deus é a paz. E aquilo ali já não estava me gerando tranquilidade. Por mais que aos olhos humanos, o serviço é bom, é só trabalho mesmo, não tem nada a ver mentir, não tem nada a ver você se passar por outra pessoa, né? E, enfim, chegou o grande dia. Eu lembro que era um dia de Santa Ceia. Eu estava na igreja e o Espírito Santo ministrou, o pastor estava ministrando para a gente já ir para o momento de tomar Santa Ceia. E, né, em 1 Coríntios vai falar, analise cada um a si mesmo, né, para ver como é que tá e tudo. E aí eu comecei a me analisar. Naquele momento o Espírito Santo trouxe novamente a minha memória. Olha o que você tem feito, né, com essas pessoas, seja clientes, enfim. A gente acha que às vezes é só trabalho e tudo, mas são vidas, são pessoas que estavam sendo enganadas ou que estavam ouvindo mentiras da minha parte, né?
achando que eu era uma outra pessoa, enfim. E aí, naquele momento de Santa Ceia, que eu tive que me analisar, entender, e baseado na palavra de Deus, né, que mentira, quem mente é filho do diabo, o engano não vem de Deus, a mentira não vem de Deus, enfim. Eu analisei e eu falei, Senhor, me perdoa, sabe, me veio um senso de pecado muito profundo. Eu falei assim, nossa, eu estou verdadeiramente pecando dia após dia contra o Senhor. E eu tenho certeza que se eu continuasse ali fazendo, né, trabalhando naquela empresa, o pecado, ele viraria, né, pecado de estimação e cairia ali numa cegueira espiritual, né, porque se tornaria normal fazer aquilo. E aí, ali naquele momento de Santa Ceia, eu me arrependi por esse pecado. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu não vou mais compactuar com isso e eu não faço mais parte daquela empresa a partir desse momento. Isso foi num domingo de Santa Ceia. Na segunda-feira eu não voltei mais para a empresa, eu já não estava mais ali na empresa. E aí eu mandei, né, entrei em contato com a empresa, falando que meu vínculo ali tinha acabado, né, que eu iria procurar algo melhor, né, não entrei em detalhes do porquê da minha saída, mas eu só saí. E aconteceu que na mesma semana que eu saí da empresa, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. Meu Deus, que loucura, né? Então, e eu falei, Senhor, eu tomei a decisão de obedecer a Tua palavra, de andar segundo a Tua palavra. Fui convencida pelo Espírito Santo, com a clareza da Tua palavra, de que o que eu estava fazendo realmente não estava certo. Saí da empresa, né? Enfim, tive os acertos lá, tudo direitinho. Mas esse acerto agora, tô grávida, e aí, né? E o Senhor, Ele só acalmou meu coração. Nesse momento do vídeo, eu estou com quase 6 meses de gestação. E até um dado momento, o Senhor não deixou faltar nada. Mesmo nós estamos vivendo, né, apenas com o salário do meu esposo, porque se eu sair do serviço, na mesma semana eu descobri que eu estava grávida, né, logo depois. Então, para eu ingressar no mercado de trabalho, era impossível. Ninguém iria contratar uma gestante. Então, fiquei, né, desempregada e tudo. Mas esse não é o ponto do vídeo. Mas o ponto do vídeo é a clareza da decisão. E por mais que eu fiquei com medo depois, falei, ai meu Deus, o que será agora, né? Eu confiei e tenho confiado no Senhor. E o Senhor tem provido dia após dia. O Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, né, dessa gestação, dia após dia. Eu tomei um passo de obediência. E o Senhor, Ele honra quando nós tomamos passos de obediência, né? No primeiro momento pode até parecer desesperador, o que eu vou fazer? Mas o Senhor, Ele honra aquele que honra a palavra, aquele que teme ao Senhor verdadeiramente. Mas enfim, eu silenciei todas as vozes e falei assim, não, eu decido ouvir a voz, escutar a voz de Deus, apenas a voz de Deus. Nesse momento. Às vezes você precisa de tomar uma decisão, talvez não seja num trabalho que você está, mas às vezes pode ser um relacionamento. Se for relacionamento, às vezes você está pensando, será que essa pessoa é de Deus para mim? Será que eu devo casar com essa pessoa? Né? Então peça ao Espírito Santo para te mostrar o que você ainda não está conseguindo enxergar. E lembre-se, o termômetro de Deus é a paz. Se isso está te gerando algum desconforto, comece a analisar onde que está o erro, né? Antes e trazer clareza. O Espírito Santo, ele mostra mesmo. Então comece a buscar no Senhor, porque muitas das vezes o nosso erro é o seguinte: a gente
fala para um amigo, a gente fala para fulano, a gente fala para ciclano, mas para Deus a gente não fala, a gente só ora assim e, ai, Deus me ajuda, e deixa para lá. Só que Deus, ele quer te chamar, ele está nos chamando, te chamando para uma intimidade com ele. Faça um teste, fale com ele apenas, cesse as opiniões e fale, Senhor, me mostra, né? Essa questão de relacionamento, eu também tenho até um testemunho de que eu estava num relacionamento, estava namorando, e eu falei assim, e eu estava começando a me sentir incomodada, sabe? Alguma coisa estava me incomodando, e aí eu falei, Senhor, se for para terminar esse relacionamento, eu não sei como terminar. E a opinião das pessoas ao meu redor sobre aquele relacionamento, não, é que essa pessoa é maravilhosa, Suelen. Você não deve terminar, olha como a pessoa é boa, olha como a pessoa é isso e aquilo. Só que aquilo ainda estava me causando incômodo, sabe? Não estava encaixando. E aí eu resolvi, né? Eu decidi cessar as vozes e orei e falei, Pai, me mostra aquilo que eu não tô vendo. Eu sei que tem alguma coisa errada. E aí teve passou uns dias, eu tinha um sonho, né, de uma traição e tudo. E aí eu acordei, foi muito real o sonho. Eu falei assim, ai, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, vou terminar porque você está me traindo, porque eu sonhei que você estava me traindo. Não podia fazer isso. Mas aí o que eu fiz, né? Eu acordei, me joelhei e falei, Senhor, eu pedi assim para me mostrar, o Senhor me mostrou em sonho. Se esse sonho for real mesmo, for o que realmente está acontecendo, esse sonho vai se tornar realidade exatamente como eu sonhei. Exatamente. E passou-se uns dias e aconteceu exatamente. Até a pessoa do sonho, né, não vi o rosto da pessoa que ele estava me traindo, mas assim, eu vi as características, né, o cabelo mais escuro, a pele branca, a forma assim da pessoa. E aí aconteceu exatamente, né, como eu sonhei. E quando aconteceu, eu falei assim, obrigado, Senhor. Então era isso, né? Tanto é que eu nem me exaltei, não fiquei brava nem nada. Eu já queria tomar tal decisão, mas eu não tinha forças, né? E o Senhor me trouxe, né, essa tranquilidade, essa resposta para tal decisão. E aí, enfim, aconteceu, eu terminei tudo e depois que eu terminei, teve um momento de Deus que foi a paz. Aí eu acalmei meu coração e falei assim, uau, era realmente isso que eu precisava de fazer. E só acalmou meu coração e segui. Então, sabe, não negligencie quem está do seu lado. O Espírito Santo, não negligencie. Não ache que a opinião da sua amiguinha, da sua mãe, do seu pai é mais valiosa do que a do Espírito Santo, a da palavra de Deus. Porque eu digo até mesmo, na minha família, minha mãe, meu pai, não, essa pessoa é muito boa, fica com ela. Porque era o que a pessoa demonstrava realmente, né? Os seres humanos, né, mãe, pai, eles também erram mesmo. Claro que tem uns que não erram, não. Ouça seu pai e sua mãe, mas se tá te incomodando, tem alguma coisinha ali, foque no Senhor, foque no que o Senhor diz. E cada dia você for exercitando os seus ouvidos à voz do Espírito Santo, você vai gerando mais intimidade e nesse processo você vai afiando, né, afinando os seus ouvidos, a palavra. Então não deixe de ler a palavra, não deixe de orar e afiar, né, de afinar os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo. Deus, ele fala, Deus, ele direciona. E a clareza para suas decisões você vai encontrar na palavra de Deus. Você vai encontrar no Senhor. E uma coisa que eu digo a vocês, que às vezes a gente quer uma resposta para essa decisão para ontem. A gente fica desesperado, a gente fica afoito, a gente quer para ontem. Calma, respira. Ore, faça propósitos com Deus, né? Dependendo aí da sua urgência.
sabe? Acorde de madrugada, ore, ele vai te mostrar, né? Assim como ele direcionou Gideão estava ali com medo de ir, né, para a luta, e aí Gideão falou assim: eu vou dormir, se a palha acordar molhada, o chão seco e tudo, eu vou entender que é do Senhor. Então, faça provas com Deus, e Gideão fez uma vez, Gideão fez 2 vezes. Então, sim, mas busque no Senhor. Isso que eu quero falar para vocês. Feche as vozes externas e olhe para o Senhor. Nesse momento, para essa decisão ser mais clara, você precisa ouvir apenas uma voz. Amém? Fique na paz do Senhor. Não esqueça de curtir esse vídeo, de me ajudar. Comenta aqui o que vocês acharam. Comenta aqui a sua cidade, de onde você está me assistindo. Se inscreva no canal. E é isso, vamos junto nessa jornada de conhecer mais a Deus. Quero compartilhar muitas histórias com vocês e a gente crescer aqui nesse canal. Fiquem com Deus. Tchau.